Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou aqui aguardando você chegar. Daqui a pouco nós vamos estar começando. Por enquanto eu vou dando as minhas boas-vindas aqui ao pessoal que vai chegando, vai entrando. Olá, Lucinha, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 8. Boa noite. 1 Coríntios, capítulo 8. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Dá um oi aí para a Sofia, para o César, se estiverem com você. Arnaldo, e aí, meu camarada? Tudo bem? Como foi o seu dia, a semana? Olá, Norma, bem-vinda. Amanhã nós vamos estar na nossa live aqui respondendo perguntas sobre 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 8, que nós vamos estar conversando hoje, ok? Então, se você tiver dúvidas aí, tome nota. E venha tirar suas dúvidas aqui com a gente amanhã. Fala, Serginho, beleza, cara? Serginho Neto aí, legal ter você aqui com a gente. Antônia, bem-vinda. Olá, Ariane. Simone, bem-vinda, Simone, bem-vinda, Ariane. Hoje, nossa conversa com a Bíblia será no capítulo 8 de 1 Coríntios. Espero que você esteja lendo a carta aos Coríntios e que você esteja aproveitando o nosso encontro aqui. Olá, Sônia Churco, bem-vinda. Abraço para você, abraço para o Zé Carlos também. Olá, Ilse. Meu abraço aí para Ilse e para o Saulo. E aí, gente, vamos lá, vamos chegando. Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Entre nós, um tempo de luta, um tempo diferente, mas um tempo onde a gente tem experimentado muito do favor de Deus, da sua boa mão, do seu cuidado para conosco. Aleluia. E aí, você que já entrou, aproveita, clica aí no aviãozinho e manda o convite para os seus contatos, para os seus melhores amigos. Diga para eles, olha, a live está começando, vamos lá, vamos participar. Oi, amor, meu amor acabou de entrar. Vamos dar mais uns minutinhos, ok? Para a turma que 6 horas é aquele horário que o pessoal está chegando, ou alguns estão trabalhando em casa, mas estão parando de trabalhar, né? Então a gente dá uns minutinhos a mais aí para o pessoal poder se preparar. Olá, Trícia, olha aí a Trícia, tudo bem? Bem-vinda. Muito legal ter você aqui com a gente, Trícia. Olá,
Olá, Andresa. Olha o pessoal de João Pessoa chegando por aí. Quem mais que está entrando? Regina também, lá de João Pessoa entrando. Oswaldo, lá Oswaldo. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo. Seu Mari. Ô, seu Mari. Finalmente conseguiu estar com a gente essa semana. Deus abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. E vamos dar mais um minutinho e aí nós vamos iniciar o nosso papo aqui com as escrituras, ok? Olá, Brígida, bem-vinda. Brígida chegando aí conosco também. E aí, estão gostando de 1 Coríntios? Oh, que bom, Arnaldo. Essa é uma boa notícia, hein? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aos poucos as coisas vão voltando, né? Olá, Eliana. Bem-vinda. Ok, então vamos orar para a gente poder começar o diálogo com as escrituras. Olá, Débora, chegou antes da oração. É um desafio isso mesmo, Arnaldo. Mas com a graça de Deus a gente vai ver tudo voltando ao normal aos poucos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pelo teu amor, nós queremos confessar aqui a nossa total dependência do Senhor, queremos bendizer o Senhor, porque toda a terra está cheia da tua glória, toda a terra está cheia da manifestação do teu cuidado, da tua bondade, Senhor, para conosco. Nós somos gratos porque a maior expressão do teu amor foi nos dado quando Jesus entrou na história para fazer com que todas as coisas pudessem ser convergidas para aquilo que está no teu coração, Senhor. Obrigado porque Ele deu a vida dele naquela cruz, ó Senhor, não apenas para nossa salvação pessoal, mas para fazer com que toda a realidade do universo voltasse a estar alinhada com o teu coração, ó Pai. E nós cremos que o Senhor está fazendo isso e temos o privilégio de participarmos daquilo que Jesus está fazendo, uma vez que o Senhor coloca o teu Espírito em nós e através dele, Senhor, a presença do teu reino que virá na sua plenitude já é uma experiência presente na vida da gente, Senhor, que nós possamos por onde quer que formos carregar a realidade da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor que é oferecida à humanidade para que ela se coloque novamente debaixo do teu governo amoroso, ó Pai. Senhor, muito obrigado por aquelas pessoas que o Senhor tem tocado com o teu poder de cura, que têm sido restauradas e curadas pela realidade da interferência do céu na terra, Senhor amado. Nós vivemos num mundo que está rebelado contra o Senhor, mas que tem experimentado da sua misericórdia, da sua graça, Senhor amado, e não meramente do teu juízo, que é justo e é o que realmente cada um de nós aqui deveria receber, ó Senhor, mas o Senhor tem nos tratado consoante as suas muitas misericórdias, consoante a sua bondade para conosco. Tu és um bom Pai, e o desejo que o Senhor tem no teu coração é de trazer a nossa vida, Senhor, para desfrutar daquilo que o Senhor tem de melhor para a sua criação, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor renove a esperança no nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nós possamos caminhar a cada dia mais e mais conectados, mais e mais íntimos a Jesus. Obrigado porque Ele fez por nós aquilo que precisava ser feito para que isso fosse possível, Senhor.
não somos nós, não é o nosso esforço, não é a nossa justiça própria que nos une ao Senhor, mas é aquilo que Jesus fez por nós, a nossa confiança, a nossa dependência naquilo que Jesus fez por nós, a nossa convicção de que o Senhor é um Deus que continua operando e trabalhando em prol da redenção da sua criação, Deus. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor esteja trazendo mais da tua cura para dentro desse momento que nós temos vivido na nossa história. Queremos ver mais pessoas que contraíram esse vírus maligno, Senhor, serem curadas pelo poder do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, toda forma de tratamento. Rogamos que o Senhor aumente a imunidade, Senhor, e a resposta no corpo das pessoas para combater esse vírus, ó Deus, em nome de Jesus, no Brasil e no mundo, ó Senhor, em nome de Jesus. E que essa situação, acima de tudo, nos leve, como igreja, a nos lembrarmos, ó Deus, de que a razão disso tudo, ó Senhor amado, não é meramente um capricho da tua parte, mas é uma realidade concernente a um mundo que está marcado pelo caos, pela desconexão com o Senhor, mas que está sob a tua influência de amor, sendo restaurado, sendo redimido, Senhor amado, e que o nosso coração se encha do desejo de ver essa realidade plena chegar entre nós, ó Deus, que como parte do teu povo nós possamos convidar as pessoas a entenderem que elas precisam abrir mão da sua independência, se colocarem debaixo do governo amoroso de Jesus, porque somente ligado a eles é que nós podemos de fato desfrutar da paz e da esperança que o Senhor tem prometido, o Pai amado, a sua criação, e que pode ser usufruída por todos aqueles que te amam e todos aqueles que dependem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, nós oramos, nós te agradecemos, nós bendizemos o Senhor, nós confessamos o nosso pecado, Senhor, que muitas vezes continua nos enganando, nos levando a achar que fora de ti, fora de um relacionamento completamente dependente do Senhor, nós vamos encontrar alguma solução, algum sentido, algum significado para a nossa vida, Senhor. Nós temos nossos olhos abertos pela tua luz, pela realidade da tua verdade. Então, Senhor, que toda realidade contrária ao teu governo, ao teu reino, ao teu amor, que insiste em disputar espaço no nosso coração, seja vencida pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok? Deixa-me ver quem entrou por aqui enquanto eu estava orando. Olá, Márcia, bem-vinda. Domingas, bem-vinda também. Olá, Mauro, bem-vindo. Janaíne, bem-vinda. Ok, louvado seja o Senhor. Vamos lá. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 8 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele segue então procurando responder algumas questões que a igreja que os irmãos de Corinto enviaram para ele, provavelmente através de uma carta. Ele no capítulo 7 começa a responder então para eles essa questão relacionada, que eles levantaram, relacionada a como eles deveriam lidar com a perspectiva da vida conjugal deles, do relacionamento homem e mulher, se deveriam se casar, se separar, ficar casado, não casar. E aí o apóstolo Paulo trata de toda essa questão, mostrando para todos nós a ênfase que a gente deve ter em relação à nossa vida aqui, focada na realidade que o reino de Deus chegou, e que todas essas questões, embora elas tenham lugar, elas na vida da gente, elas não são, na verdade, não deveriam ser, na verdade, centrais para nós. Nós deveríamos desfrutar da vida dentro daquilo que Deus tem nos chamado para vivenciar, sem nos preocuparmos tanto em querer mudar qualquer tipo de situação em que nós nos encontramos, segundo o apóstolo Paulo, nessa perspectiva de relacionamentos, mas apenas vivendo dentro da realidade que nós estamos, certos de que o reino de Deus chegou e que com a chegada dele, essa nova realidade plena nós estamos aguardando, e ela vai se manifestar, e tudo aquilo que está aqui vai
deixar de estar aqui, vai deixar de ter essa estrutura que tem, um novo céu, uma nova terra vão se manifestar e nós vamos estar então nos dedicados, e é isso que nós precisamos então compreender e precisamos lidar. E agora no capítulo 8 ele continua tratando de questões que a igreja levantou para ele, e uma outra questão que a igreja levantou diz respeito aqui à questão de alimentos que eram sacrificados a ídolos, ok? Dentro do contexto dos coríntios. Então ele diz assim: no que se refere a alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Mais uma vez, você vai ver que Paulo ele está sempre trabalhando com a citação de argumentos e de paradigmas, de conceitos teológicos ou filosóficos que a igreja dos coríntios levantam para ele, e ele vai então, na maioria das vezes, contra-argumentar com relação a esses pontos de vistas que a igreja levanta, ok? E aí aqui no que diz respeito a essa questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, ele diz que ele reconhece, como vocês dizem, que todos nós temos pleno conhecimento, porém esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria, a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Então, deixa-me trabalhar primeiro esse início aqui, esses primeiros versículos, esse primeiro parágrafo, né? A gente dividiu a Bíblia em versículos só por uma curiosidade bíblica. Eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia ela não é originalmente escrita assim, ok? Em capítulos e versículos. Essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos aconteceu no 15º século, tá certo? Para facilitar a memorização das escrituras, a leitura das escrituras. Mas o que a gente tem aqui no texto original é um grupo, não tem essa divisão, tá certo? Isso nos ajuda por um lado, mas por outro lado prejudica, porque às vezes a gente pega um versículo e a gente tira do contexto todo para ler e memorizar só aquele versículo, mas aquele versículo está dentro de um raciocínio geral, tá certo? Do texto. Então, o primeiro bloco aqui é esse que vai dos versículos 1 a 4. Veja, Paulo ele começa falando no versículo 1, no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Mas aí ele faz uma digressão, ok? Ele para de falar aquilo que ele estava falando já para fazer uma espécie de contra-argumento ao que ele estava dizendo. Então fica sem muito sentido entender todos nós temos pleno conhecimento. Pleno conhecimento do quê? Ele retoma lá no verso 4, qual é o pleno conhecimento que nós temos. Então olha só, se você tirar essa parte, porém, okay, a parte B do verso 1 e tirar todo o verso 2 e o verso 3, ligar o verso 1 ao verso 4, você vai ver que é disso que Paulo está falando. Então eu vou ler para você, olha: no que se refere a alimentos sacrificados a ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Então, qual é o pleno conhecimento que Paulo está dizendo que ele reconhece aqui que os coríntios têm e que eles dizem que todos nós temos e que ele concorda? É que os ídolos, eles não tem o menor significado no mundo, porque só existe um Deus. Então Paulo está dizendo: olha, esse raciocínio de vocês está correto, os ídolos não têm nenhum significado mesmo no mundo, só existe um Deus. Os ídolos, os deuses, os ídolos eram as imagens, né, que os coríntios tinham, que os gregos e os romanos tinham, que representavam os deuses que eles adoravam. Então aqui, esses são os ídolos. Então Paulo está dizendo: esses ídolos, de fato vocês têm razão, eles não representam nada, eles não são deuses de verdade. Então vocês estão corretos nessa maneira de vocês pensarem, mas a forma de vocês lidarem com esse argumento em relação aos outros está errada. Por isso ele faz essa digressão, ok? Entre a metade do verso 1 até o verso 3. Então ele está concordando com eles a respeito do fato de que os ídolos não são coisa alguma,
Mas ele diz: porém, esse tipo de conhecimento que vocês têm, ou seja, a maneira de vocês usarem esse conhecimento que está certo, é uma maneira errada, porque ele produz orgulho ao invés de amor, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita, todavia quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. O que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para a gente é, de uma forma simples de se dizer, é que o objetivo da fé não é o conhecimento, o objetivo da fé é o amor. Ok? O objetivo da nossa fé não é nos levar a saber mais ou conhecer mais, o objetivo da nossa fé é nos levar a amar mais as pessoas e a amar mais a Deus, ou amar mais a Deus e amar mais as pessoas. Para você entender essa digressão que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, por que Paulo diz isso? Por que ele diz que ele concorda com eles sobre esse pleno conhecimento de que os ídolos não servem para nada, mas ele diz: esse conhecimento que vocês têm, ele está gerando orgulho e ele precisava, na verdade, gerar amor. A explicação para isso vai vir mais para frente, você vai entender a partir do momento que você vê que o apóstolo Paulo começa a mostrar que esse conhecimento que alguns dos coríntios tinham, de que os deuses, os ídolos não eram deuses, eles não eram coisa alguma, estava levando-os a agirem de uma forma arrogante para com outras pessoas da igreja de Corinto, outras pessoas que tinham uma postura de fé mais fraca, vamos colocar assim, do que esses que estavam se apresentando aqui. Eu acho que aqui, para a gente poder entender, o melhor vai ser eu ler todo o capítulo com você, ok? Então vamos lá. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita, todavia quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus, pois ainda que haja os chamados deuses que quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, então veja, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus, não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos, porquanto se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifícios a ídolos, e assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo seu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Ok? Então, lendo tudo dá para a gente entender melhor, ok? Então vamos lá, eu vou agora explicar. O apóstolo, a questão que eles estão levantando aqui, alguém deve ter mandado para Paulo um questionamento sobre se estava tudo certo, eles como cidadãos do reino de Deus, agora como cristãos, continuarem indo aos templos pagãos, comerem nos momentos de celebração, nos momentos de adoração aos deuses pagãos. Veja que ele está falando aqui, a questão não é meramente dos ídolos não serem nada, a questão é que eles estão indo
comer na mesa dos ídolos. Quando ele diz que eles estão indo comer na mesa dos ídolos, significa que eles estavam, alguns cristãos de Corinto tinham entendido, muito provavelmente pela pregação do evangelho feito por Paulo, pelo ensino de Paulo, que os ídolos, eles não representavam deuses verdadeiros, os ídolos não são deuses de verdade, ok? E baseado nisso, então, eles chegaram à conclusão de que não tinha nenhum problema, portanto, eles irem às festas que eram feitas nos templos pagãos, que eles estavam acostumados a ir antes, e comerem ali, né, nos alimentos que estavam ali e tudo mais, porque eles sabiam que aqueles alimentos eles não tinham nenhum valor, porque mesmo tendo sido consagrado aos ídolos, porque os ídolos na verdade não representavam nada. Então eles estão usando o argumento de que os ídolos, que Paulo ensinou, de que os ídolos não são nada, que eles não são deuses de verdade, que o único Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra, o único Senhor verdadeiro é o Senhor Jesus, para que eles possam continuar indo aos templos pagãos e eles possam continuar participando das celebrações e das festas que aconteciam ali e comendo naquele momento no meio de todos os demais que estavam ali comendo também. E eles estão se afirmando terem esse conhecimento, essa revelação que foi trazida para eles através do apóstolo Paulo, e que o evangelho nos libertou, então nós não precisamos ter nenhum problema com relação a isso. E o apóstolo Paulo, então, ele vai tratar dessa questão, ele começa tratando dessa questão, mostrando, só que deixa eu voltar um pouco. Só que essa postura que eles estão tendo, que alguns desses irmãos de Corinto estão tendo, indo ao templo, comendo do templo e dizendo, olha, não tem nenhum problema com relação a isso, era uma postura que eles estavam também levando outras pessoas da igreja que achavam que não deveriam ir, a irem e fazerem a mesma coisa. Veja que ele diz que algumas pessoas mais fracas, ok, na fé, eles poderiam ver, eles viam eles comendo ali no templo e eles poderiam se confundir e entender que, na verdade, eles continuavam ainda adorando e eles continuavam ainda confiando, além do Deus eterno, também naqueles deuses. Paulo deixa isso claro quando ele coloca assim, porquanto se alguém tem consciência fragilizada, verso 10, portanto se alguém tem consciência fragilizada e vir a ti que tens este conhecimento comendo à mesa do templo de ídolos, ou seja, se essa pessoa que tem uma consciência fragilizada, ele não fala de fé, ele fala de consciência, uma consciência fragilizada, ou seja, ele aceitou Jesus, ele está na fé, mas ele ainda não tem uma maturidade, ok? Espiritual, ele ainda não cresceu, ele ainda não desenvolveu, uma criança em Cristo ainda, ele ainda não tem fundamentos sólidos com relação à realidade de que somente Deus é que deve ser adorado e etc. Ele ainda tem muita influência com relação à velha vida dele. Se ele está ali no templo e ele vê a pessoa comendo na mesa dos ídolos, então ele pode concluir, por causa da sua consciência fraca, de que os ídolos são alguma coisa, ok? Que os ídolos continuam tendo algum valor. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui de uma situação, novamente, de um problema relacional, de uma situação que ocorre porque algumas pessoas da igreja aos Coríntios querem fazer as coisas do jeito que eles querem fazer, eles entendem que o evangelho deu a eles a liberdade, então eles podem fazer as coisas do jeito que eles bem entendem. E Paulo está dizendo, olha, vocês podem ter esse conhecimento, essa consciência, mas esse conhecimento, essa consciência de vocês, do jeito que vocês estão usando, ela é arrogância. Porque a fé não nos conduz ao conhecimento, a fé nos conduz ao amor. Ou seja, se eu estou usando um suposto conhecimento bíblico que eu tenho, uma suposta verdade bíblica ou uma verdade bíblica que eu tenho, mas eu estou usando essa verdade bíblica de uma maneira que está prejudicando a vida de um irmão em Cristo que é novo na fé, que é mais fraco, que ainda tem a sua consciência influenciada por valores que ele vivia na vida dele antes da sua conversão, isso pode levá-lo a se afastar de Cristo, isso pode levá-lo a uma confusão com relação à sua fé, uma confusão mental com relação à verdade do evangelho, e nisso ele pode ser afetado e se afastar daquilo que o evangelho está realizando na vida dele, e ele pode se perder. Então o apóstolo Paulo diz, olha, é fato de que os ídolos não são coisa alguma, de que o único
Deus verdadeiro é o Pai, de quem procede todas as coisas, e é por ele que nós vivemos, que o único Senhor verdadeiro é Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também nós vivemos, isso é real. No entanto, ele diz, no entanto, verso 7, no entanto, nem todos sabem disso, nem todos conhecem isso ainda, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda estão acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. No verso 5, ele fala algo que é interessante, que a gente precisa compreender. Ele diz assim, olha, nós entendemos que os ídolos não significam coisa alguma, pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus. Veja, para nós aqui os cristãos, para nós cristãos há um único Deus, nós sabemos que essa é a verdade. Há um único Deus. Nós sabemos que objetivamente os ídolos não representam coisa alguma, mas subjetivamente, para aqueles que acreditam nos ídolos, eles representam alguma coisa. Embora eu saiba que os ídolos não representam... Deixa eu dar um exemplo prático. Embora eu saiba que a estátua de Buda não represente nada, uma pessoa que não é convertida, ela acredita que aquela estátua representa alguma coisa. Então, objetivamente, Buda não é nada, mas subjetivamente ele é alguma coisa para a pessoa. Ainda que uma estátua de Iemanjá não represente nada, ela não signifique nada, ela é só uma estátua, ela não tem poder nenhum nela. Objetivamente, eu sei disso, subjetivamente ela tem poder para aquela pessoa que acredita nela. Paulo vai tratar disso mais tarde, no capítulo 10 aqui, ele vai retomar isso. No capítulo 9, ele vai fazer de novo uma digressão aqui para se usar como exemplo de algo que ele ensina no final aqui do texto do capítulo 8, no capítulo 13, mas ele volta no assunto dos ídolos, de comer na mesa dos ídolos, no templo dos ídolos, no capítulo 10, e lá ele vai deixar claro para os coríntios, eu tenho que dar esse spoiler aqui, ok? Lá ele vai deixar claro para os coríntios e para nós, que embora os ídolos, eles em si não sejam nada, ou seja, eles não representem deuses de verdade, eles são habitações de demônios. Então ele diz, os cristãos não deveriam jamais participar de celebrações, de festas, de adoração no templo pagão, a ídolos pagão, porque nós sabemos que o ídolo não representa nada, eles não são deuses de verdade, no entanto, nós reconhecemos a realidade dos demônios e eles são habitações de demônios. Mas aqui, por enquanto, ele está tratando apenas dessa questão relacionada ao nosso conhecimento, ok? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O conhecimento bíblico que você tem, o conhecimento bíblico que eu tenho, o conhecimento bíblico que a gente adquire, ele pode estar correto, ele pode estar certo, mas nós podemos usá-lo de uma maneira errada. Se o conhecimento bíblico que eu tenho, eu uso em detrimento do meu irmão em Cristo mais fraco, se eu uso como um argumento de que não, eu sei a verdade, eu conheço, ele não conhece, eu tenho mais conhecimento teológico do que aquele meu irmão, ele ainda é muito, a consciência dele é muito fraca, ele ainda tem muito para conhecer, muito para aprender, e eu tenho uma atitude que o escandaliza, uma atitude que o prejudica, então eu estou usando o meu conhecimento de uma maneira errada. Paulo diz, a nossa fé em Cristo Jesus precisa nos conduzir ao amor, não é para nos conduzir meramente ao conhecimento, entende? O conhecimento tem o seu lugar, mas o objetivo da fé não é fazer você saber mais, o objetivo da fé é fazer você amar mais. E aí o apóstolo Paulo diz que a gente sabe, na verdade, que sabemos mais, que conhecemos mais quando nós amamos mais. Não é pela quantidade de conhecimento teológico que nós temos, não é pela quantidade de conhecimento conceitual, doutrinário que nós temos, mas é pela quantidade de amor que nós demonstramos, pelas atitudes de amor que nós demonstramos. Então Paulo aqui, ele sai em defesa daquelas pessoas de Corinto, daqueles cristãos de Corinto que tinham a sua consciência mais fraca e que mesmo assim estavam sendo pressionados por esses que tinham um conhecimento que Paulo diz que está correto, os ídolos não são coisa alguma, mas que os obrigavam então a irem aos templos pagãos e a comerem das mesas dos ídolos, porque eles diziam para ele, larga a mão de besteira, pode comer isso aí, não tem problema nenhum não. E a pessoa comia constrangida, mas ela se sentia mal, entendendo que ela ainda estava tendo algum tipo de relacionamento com os deuses pagãos. E aí Paulo diz que isso poderia levar a pessoa a vir a abandonar
o evangelho e a se perder. E por amor a essa pessoa, então, a gente sabendo que o ídolo, os coríntios sabendo que o ídolo não era coisa alguma, mesmo sabendo disso, a decisão deles deveria ser a de não ir comer na mesa dos ídolos. E de novo, Paulo aqui está trabalhando essa primeira questão, mas no capítulo 10 ele vai dizer um outro motivo pelo qual ninguém deveria ir comer na mesa dos ídolos, mesmo sabendo que eles não são coisa alguma, porque eles, apesar de não serem deuses, eles se tornam habitação de demônios. E aí o apóstolo Paulo, ele termina essa reflexão dele aqui, essa orientação dele aos coríntios, dizendo, olha, vocês precisam fazer a opção de abrir mão dos seus direitos, dos seus desejos pessoais, em favor da necessidade, em favor do fortalecimento, em favor da preservação, em favor do cuidado da vida e da fé daqueles que têm a consciência mais fraca. E para isso, Paulo se apresenta então como um exemplo disso, um exemplo dessa atitude. Ele diz no verso 13, concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Aqui Paulo traz um elemento diferente, né? Não sei se você prestou atenção no texto, mas veja, em nenhum momento no texto até esse momento, Paulo fala sobre a questão da carne, de comer carne. Tem gente que usa esse texto, e também o texto de Romanos 14 e o texto de 1 Coríntios 10, para argumentar sobre esse negócio de que a gente não pode comer carne, a gente só deve comer vegetal, alimento vegetariano, essas coisas todas, ok? Mas veja, não é disso que Paulo está tratando aqui. O problema que Paulo está tratando em 1 Coríntios 8 é a questão de que crentes da igreja de Corinto estavam indo nas festas de adoração nos templos pagãos e comendo da mesa dos ídolos. Então por que no versículo 13 ele fala sobre ele deixar de comer carne? Porque Paulo, ele está se usando de exemplo agora aqui sobre a atitude que ele está dizendo que os coríntios deveriam ter. Então ele está dizendo, olha, a atitude que vocês deveriam ter se tem pessoas que têm uma consciência mais fraca e que não entenderam, e essas pessoas existem, elas não entenderam ainda que os ídolos não são coisa alguma, por amor a essas pessoas mais fracas, essas pessoas de consciência mais fraca, você que sabe que o ídolo não é nada e por isso se sente livre para comer da mesa dos ídolos, você não deveria comer da mesa dos ídolos. Não porque você não saiba que os ídolos não é nada, você sabe que eles não são nada, você tem esse conhecimento, mas porque o que deve reger a sua vida não é o conhecimento, é a fé, é o amor, ok? A fé não é meramente para te levar a ter um conhecimento que te leve a agir para com o seu irmão sem amor. A fé precisa gerar em você um conhecimento que o leve a agir para com o seu irmão com amor. Então é isso que Paulo espera que eles façam. Aí Paulo se usa de exemplo. Mas por que ele fala sobre ele deixar de comer carne? Porque Paulo nunca foi a um templo pagão comer da mesa dos ídolos. Então Paulo não poderia dizer, olha, se eu estiver então indo no templo pagão, comendo das mesas dos ídolos, eu vou deixar de comer. Isso era um problema dos coríntios. Então Paulo usa um exemplo dele em relação a uma situação que ele coloca maior. Ele está tratando ali sobre eles comerem da mesa dos ídolos, mas Paulo diz, se eu como carne e eu estou comendo carne, isso escandaliza, isso enfraquece o meu irmão, isso faz com que ele de alguma maneira, na consciência dele, ele possa vir abrir mão do evangelho, eu não vou mais comer carne por amor do meu irmão. É um exemplo que Paulo está dando. E ele vai continuar dando esse exemplo da vida dele em todo o capítulo 9 de 1 Coríntios, que nós vamos ver na semana que vem. Mas todo o capítulo 9 de 1 Coríntios é um exemplo que Paulo está dando dele mesmo e de Barnabé, fazendo isso que ele está dizendo para os coríntios fazerem a escolha de abrir mão dos seus direitos por amor ao irmão. E aí no capítulo 9, Paulo vai dar vários exemplos. Aqui ele começa dando esse exemplo dele abrir mão de comer carne, mas no capítulo 9 ele vai dar vários exemplos
de como ele abriu mão dos direitos dele em favor da igreja dos Coríntios. Então é um exemplo que ele está dando aqui. Então o princípio que está sendo ensinado para a gente no capítulo 8 é: eu posso ter um conhecimento teológico correto, mas se eu uso o conhecimento teológico correto que eu tenho de uma maneira que não expresse o meu amor, o meu cuidado para com meus irmãos em Cristo de consciência mais fraca, então o meu conhecimento não está servindo para nada. Ele não está sendo reconhecido por Deus. O meu conhecimento só é reconhecido por Deus quando ele me leva a uma atitude de amor para com os meus irmãos em Cristo. Então, esse é o ponto, ok? E isso é assim porque nós entendemos que Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele deu a vida dele por todos. Ele deu a vida dele por aquele que tem um conhecimento teológico maior e sabe que os ídolos não são coisa alguma, usando o exemplo de Corinto, mas ele deu a vida dele também por aquele que tem uma consciência enfraquecida. E o apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa ter a preocupação com essa pessoa que tem a sua consciência ainda fraca, porque Jesus deu a vida dele por ele também. Então não é uma questão de disputas de direito, ele tem mais direito do que eu, ou eu tenho menos direito do que ele, mas é uma postura de amor. Aí nós podemos trazer isso para hoje. Nós não temos essa situação, ok? Os coríntios uma situação de comer na mesa dos ídolos. A maioria de nós não temos essa situação hoje assim, mas Paulo, com o versículo 13, com o exemplo dele, ele amplia a aplicação que nós podemos dar para isso. Veja, quando ele se usa de exemplo, ele diz assim: então, se ao comer carne eu enfraqueço ou eu escandalizo o meu irmão, eu não vou mais comer carne por amor a ele, para que ele não fique escandalizado e para que aquilo não o leve a abandonar o relacionamento dele com Jesus, a fé dele em Cristo. Quando ele faz isso, então ele abre para nós o leque para que essa situação seja aplicada na nossa vida em relação à nossa postura para com os nossos irmãos em Cristo também. De novo, eu quero insistir, isso não tem a ver com a outra pessoa ter o direito de ter mais liberdade do que você. Isso tem a ver com você entender que a sua liberdade em Cristo deve te conduzir a uma atitude de amor para com o irmão. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de determinadas coisas que para nós não tem nenhum problema, nós já temos um conhecimento, né? Uma maturidade espiritual que nos mostra que aquela situação não é uma situação que gere qualquer tipo de problema na nossa vida, na nossa devoção, na nossa relação com Jesus, mas aquela situação pode gerar algum tipo de dúvida, algum tipo de constrangimento, algum tipo de desmotivação na vida de um seguidor de Jesus que ainda não tem a sua consciência fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo pode ser um instrumento para fazer com que Satanás acabe fazendo com que ele se afaste da graça de Deus, do amor de Deus, e ele se perca. Então, por amor a ele, nós precisamos ter à disposição, como o apóstolo Paulo se usa de exemplo, né? De eu vou deixar de fazer tal coisa por causa do meu amor a essa pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter uma maturidade, um conhecimento que me leve a entender que a bebida, por exemplo, beber um copo de vinho, uma taça de vinho, isso não vai afetar a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor, mas às vezes eu estou com pessoas que tiveram uma luta grande com o problema do alcoolismo, e eu não devo ficar dizendo para essas pessoas: ei, isso não tem nada a ver, o Espírito Santo de Deus vive em você, ele te dá poder agora para que a bebida não tenha mais domínio sobre a sua vida, vamos lá, pode beber sim, não tem nenhum problema. Não, o que eu devo fazer é, por amor a essa pessoa, por entender a luta que ele teve a vida toda dele com a bebida, eu digo: não vou beber vinho. Então, só um exemplo para te dar: eu não vou beber vinho agora, eu não vou obrigar essa pessoa a beber vinho comigo, eu não vou beber, porque ele não tem condição de lidar com isso. Então, o meu conhecimento e a minha liberdade em Cristo precisa ser exercida numa expressão de amor
para com aquelas pessoas, com aqueles meus irmãos em Cristo, que são mais frágeis, mais fracos, que têm a sua consciência menos amadurecida na relação dela com Jesus do que eu. Ok? Então esse é o ponto. Eu espero que você tenha compreendido e que Deus possa gerar no coração de todos nós essa disposição de não nos apegarmos ao conhecimento que nós temos para que a gente queira viver o evangelho, a vida, ou fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas a gente possa entender que nós recebemos uma liberdade tal que a gente pode exercê-la em amor, em favor, abrindo mão de muitas coisas que não tem nenhum problema, seriam do nosso direito, mas que a gente vai abrir mão por amor em relação àquele irmão, àquela irmã que é mais fraco ainda na sua compreensão e na sua experiência com a realidade daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida dela. Amém? Ok, então hoje é isso. Eu acho que outras pessoas devem ter entrado por aqui enquanto eu já estava falando. Estou vendo a Ana Kelly aqui. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Não sei se eu vou conseguir ver todo mundo que entrou depois. Viviane, eu notei aqui que entrou também, bem-vinda. É melhor eu dar um oi geral ainda. Se você entrou depois que eu já estava falando, fica o meu oi aqui para você. Deus abençoe a sua vida, ok? Muito bem, gente. Então, nós encerramos por aqui hoje. Deus abençoe você. Que você tenha uma boa noite de descanso. E o seu dia amanhã seja um dia muito abençoado. E amanhã, conforme nós combinamos, a nossa live de amanhã à noite vai ser para responder perguntas, tá bom? Então traga a sua pergunta, tá valendo perguntas de 1 Coríntios capítulo 1 até 1 Coríntios capítulo 8, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver em relação a tudo aquilo que nós falamos nesses textos, você pode vir e você pode escrever. Como é que funciona? Veja que aqui embaixo tem uma caixinha com uma interrogaçãozinha, ok? Você vai clicar nessa caixinha aí, você vai escrever então nela a sua pergunta e aí eu vou ler e eu vou responder para você, ok? Não tenha vergonha, não deixe de fazer a sua pergunta pode ser, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, beleza? Deus abençoe você, beijo no teu coração, até amanhã, com a graça do Senhor.